unidades de medidas. Então, vamos estudar unidades de medida, né? As unidades de medidas, né, são representações, né, das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas do nosso conhecimento, né? E essas unidades de medidas, né, são utilizadas com o intuito de quantificar massa, tempo, tamanho, entre outras coisas, né? Aí, em todo o mundo, né, foi adotado, né, um sistema padrão, né? Foi adotado um sistema padrão para representar essas unidades de medidas, né? Que foi o Sistema Internacional de Unidades, né? A partir da unidade padrão estabelecida pelo Sistema Internacional, né, podemos utilizar outras unidades derivadas da unidade padrão, possibilitando compararmos e ampliarmos a noção quantitativa de cada grandeza, né? Aí temos o que? As medidas de comprimento, né? Que as medidas de comprimento, né, surgiram a partir da necessidade, né, que a gente tem de medir vários tipos de coisas, né? A gente precisa de vários tipos de medidas. Medir distância entre cidades, digamos, medir uma casa, tipo saber quanto é que o lado de uma parede, e entre outras coisas. Então, no sistema internacional, né, a unidade de medida de comprimento que foi adotada foi o metro, né, e seus múltiplos e submúltiplos, né, porque temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, né, que são os múltiplos do metro, e os submúltiplos são decímetros, centímetros e milímetros, né? Então, quilômetro é uma grandeza grande, né? Geralmente, a gente vai, quando nos referimos a quilômetros, né? São distâncias grandes, né? Metros, uma distância, umas distâncias menores, né? E centímetro, milímetro e decímetro para distâncias bem pequenas. Nós podemos converter as unidades de comprimento, né, para a mesma unidade, né, de acordo com esse quadro aqui abaixo. Então, km é quilômetro, hm é hectômetro, dam é decâmetro, m é metro, dm é decímetro, cm é centímetro e mm é milímetro. Então, se temos uma grandeza em quilômetro e queremos transformar em metro, a gente multiplica por 10, multiplica por 10 e multiplica por 10. Então, multiplica por 10 vezes 10 vezes 10. Então, multiplica por 1000, né? É equivalente a multiplicar por 1000. Então, a gente desenha o quadro, né? Aí, saindo da esquerda para a direita, nós vamos multiplicando. Então, e acontece o oposto, né? Se sairmos da direita para a esquerda, aí vamos dividindo. Digamos que eu queira ter uma quantidade de milímetros e queira transformar em metros. Então, eu divido por 10, aí venho para centímetros. Divido por 10, venho para decímetros. Divido por 10 novamente, aí chego em metro. Então, teria 1, 2, 3 quadros. Então, andou 3 quadros, seria dividir por 10, por 10 e por 10. Então, dividir por 10, por 10 e por 10 seria a mesma coisa que
Seria a mesma coisa que eu tivesse um certo valor, digamos, pegar aqui um valor, faço aqui, digamos que eu pegasse 1000, fosse dividir por 10, eu posso fazer isso, ou eu posso fazer isso, né? 1000 sobre 10, né? Que dá para eu dividir. Só eu simplificar esse zero com esse zero, vai ficar 100 dividido por 1, que dá 100. Eu também posso fazer o seguinte, eu posso pegar 1000 e multiplicar por 1 sobre 10. Que isso vem de multiplicação de fração, né? Porque quando a gente multiplica frações, aqui é como se eu tivesse denominador 1, né? Então a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 1000 vezes 1, 1000. 1 vezes 10, 10. Então, teríamos essa conta aqui, né? Então, é isso que acontece. Como eu tenho que dividir de milímetros para metro, eu tenho que dividir por 10, por 10 e por 10, então seria eu pegar, vamos pegar aqui uma quantidade, né? Se eu pegar 1000 milímetros, então dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10. Então, teríamos o quê? Então, a gente teríamos aqui, né? Multiplicação de frações. Então, a gente ia fazer o quê? Multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 1000 vezes 1, 1000. Vezes 1, 1000. Vezes 1, 1000. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, 1000 dividido por 1000, 1. Então, temos que 1000 milímetros equivalem a 1 metro. Como eu já mencionei, né? A gente representa essas unidades da seguinte forma, né? km, quilômetro, hm, hectômetro, DAM, decâmetro, m, metro, dm, decímetro, cm, centímetro e mm, milímetro. Então, para transformar a unidade que está à esquerda para a direita, né? Então, da esquerda para a direita, como eu já mencionei, nós multiplicamos por 10, né? Para cada quadrinho desse. E para transformar a unidade que está à direita para a unidade que está à esquerda, dividimos por 10. Então, um exemplo aqui, né? Converter 1,2 metros em centímetros. Então, para a gente sair da unidade de metros para centímetros, né? São 2 quadros. Então, de metros para centímetros, né? O metro está aqui, né? Então, de metro para centímetro, aí multiplica por 10 e multiplica por 10. 10 vezes 10 é 100, né? Então, a gente vai sair de metro para decímetro e depois para centímetro. Então, multiplica por 10 para vir para decímetro, multiplica por mais 10 para vir para centímetro, né? Então, isso daí é equivalente a gente multiplicar por 100, né? Então, 1,2 vezes 100, né? Relembrando aqui, multiplicação de decimais, 1,2 vezes 100, né? Multiplicar por 100 é deslocar a vírgula para a direita. Tem os 2 zeros, então vou deslocar duas vezes essa vírgula. Então, uma, né? Como não tem número aqui, a gente acrescenta um zero. Então, 1, 2. Então, a vírgula viria para aqui. Então, ia ficar 120. Então, 120 centímetros. Exemplo 2. Converter 7.500 milímetros em decâmetro. Então, transformar de milímetro para decâmetro, olha, tem 1, 2, 3, 4 quadros. Então, vamos deslocar 4 casas. Vai ser da direita
para a esquerda, então vamos dividir. Divide por 10, por 10, por 10 e por 10. Mas isso é equivalente, né, a gente fazer aquela multiplicação de 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10. Então 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10.000. Então isso seria 1 sobre 10.000. Que quando multiplicasse pelo valor dos milímetros, né, que 1 vezes a quantidade de milímetro ia ser a quantidade de milímetro dividido por 10.000. Então, são 4 quadros, né, para a gente fazer. Então, devemos dividir por 10, por 10, por 10, por 10 e depois por 10 novamente, né? Dividir por 10 4 vezes. Então, isso é equivalente a gente dividir por 10.000. Então, 7.500 dividido por 10.000, relembrando, né? 7.500, 7.500 dividido por 10.000. Então, cancelamos um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Ficou 75 por 100. Dividir por 100 é deslocar a casa para a esquerda. Então, como a vírgula não aparece, eu já cancelei esses zeros aqui, né? Então, a vírgula está aqui. Deslocar para a esquerda, deslocar duas casas. Então, uma, duas. Então, como tem que ter um número antes da vírgula, né? A gente bota o zero. Então, 0,75 decâmetros. Então, 7.500 milímetros equivalem a 0,75 decâmetro. Uma observação importante, né, que nós só podemos realizar operações como adição e subtração, né, entre medidas, né, quando elas possuem a mesma unidade de medida, né? Digamos, eu não posso somar metro com centímetro, metro com decímetro, metro com milímetro. Então, metro eu só somo com metro, centímetro eu só somo com centímetro. Então, se eu tiver unidades diferentes, eu tenho que transformar as unidades, né? Transformar de tal modo que as duas sejam iguais. Aí tanto fazia eu transformar de metro para centímetro, né? Se eu tiver que somar com centímetro, ou como transformar o centímetro em metro, somar metro com metro. São equivalentes essas coisas. Então, para realizar essas operações, né, como eu já mencionei, devemos deixar na mesma unidade de medida. Então, um exemplo aqui, somar 2 km com 500 metros. Então, a gente vai transformar quilômetro em metro ou metro em quilômetro, né? Tanto faz. Então, transformar aqui quilômetro para metro. Então, para transformar quilômetro para metro, né? A gente pode olhar lá na tabelinha, no quadrinho, né? Para ver se temos que multiplicar ou dividir. Então, de quilômetro para metro, né? Então, tem 1, 2, 3, 4. Então, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, temos que multiplicar por 1000, né? Que vai ser da esquerda para a direita. Então, como são 2 quilômetros, né? Então, vai ser 2 vezes 1000. Então, 2.000 metros. E agora a gente efetua a adição desses valores, né? Então, 2.000 metros mais 500 metros. 2.000 mais 500, 2.500 metros, né? Ou a gente poderia fazer o quê? Transformar os metros, né? 500 metros em quilômetros, né? Que para transformar metros em quilômetros, a gente faz o quê? Lembrando aqui da tabela, né? Transformar de metro para quilômetro, então vai sair da direita para a esquerda, então vem lá, vem um quadro, 2, 3 quadros. Então seria dividir por 10, por 10 e por 10. Então dividir por 10, por 10 e por 10 é dividir por quanto? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, transformar de metro para quilômetro, nós dividimos por 1000. Então, temos aqui, né? Tem que dividir 500 por 1000. Então, 500 dividido por 1000, a gente pode fazer o quê? Cancela, cancela, cancela. Cancelou e zero, né? Em cima e embaixo.
quantidade que eu cancelar em cima, eu tenho que cancelar embaixo, e vice-versa. Então ficou 5 dividido por 10. Dividir por 10, né? Ou por 100 ou por 1000, né? A gente conta a quantidade de zeros e desloca a vírgula para a esquerda. Então, 10 só tem um zero, então vou deslocar. A vírgula não aparece, então está no final do número. Então está aqui. Vou deslocar uma casa. Então ela vem para aqui. Como tem que ter um número antes, a gente bota o zero. Então 0,5. Então 500 dividido por 1000 deu 0,5. Então transformando, ficou em 0,5 quilômetros. E a gente vai somar, né? Então somar 2 com 0,5. Então 2 somado com 0,5. Lembrando que a vírgula não aparece aqui, então é porque está aqui no final. E para a gente somar números com vírgula, nós devemos colocar vírgula abaixo de vírgula. Então, 0,5, né, vai estar aqui, porque vírgula abaixo de vírgula. E aqui a gente pode acrescentar com zero e agora soma os resultados. Então, temos o seguinte, né? 0 mais 5, 5. 2 mais 0, 2. E a vírgula acompanha o mesmo alinhamento. Então, deu 2,5. Então, 2 mais 0,5 deu 2,5, né? Aí, quilômetros.